Irmãos, vamos para a palavra de Deus? Por favor, pegue aí a sua Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 1 e 2. Vamos ler o capítulo 1 nessa manhã. Você pode ficar de pé mais uma vez, só para a gente fazer essa leitura. Nós vamos ler apenas o capítulo 1, mas depois nós leremos o capítulo 2. Quando lermos o capítulo 2, você não precisa ficar de pé não. Vamos só nesse momento em que a gente vai orar também, ler de pé. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 1. Diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Então os egípcios, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que com tirania os serviram. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito, chamando as parteiras, lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e antes que se chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixar viver. Vamos fechar os olhos. Senhor, nós dependemos da tua graça para entender a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine a palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Verdadeiramente livres. O livro de Êxodo, irmãos, ele começa de uma forma estranha. Na verdade, quando o editor em português foi escrever aqui, foi organizar o texto em português, ele não colocou uma coisa que tem no texto hebraico, que o livro de Êxodo, ele começa com esse conectivo i. Você nunca começa uma frase com i. Ainda mais um livro, você começa um livro com i,
Não, e diz que tem alguma coisa antes. Então é estranho um livro que se começa com I. E daí o organizador aqui, o tradutor, colocou, são estes os nomes, mas o correto seria, e são estes os nomes. Por que isso? Porque o livro de Êxodo, ele é continuação de Gênesis, é um contínuo. Aliás, o Pentateuco, ele é uma continuidade, são livros que foram escritos por Moisés enquanto o povo estava no deserto, estava a caminho da terra prometida. É ali que foi escrito. E Gênesis, nós já tivemos a oportunidade de ouvir as pregações aqui no livro de Gênesis. Gênesis trata da criação de todas as coisas, em especial do homem, da queda do homem, quando o homem saiu da presença de Deus, e da promessa de redenção, aquela promessa da semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente, lembra? Essa é uma promessa ampla que está lá em Gênesis, que alcança a todas as pessoas de todas as nações. E há uma promessa específica que está no capítulo 12, que é para Abraão. Essa promessa, ela diz que Abraão seria uma grande nação, ou seja, um povo numeroso, grande e forte, primeira parte da promessa, e que também esse povo teria uma terra de descanso, uma terra deles, um lugar, geograficamente eles teriam o seu lugar de descanso, segunda promessa, prosperidade e descanso. Mas no meio dessas promessas havia um motivo pelo qual Deus estava prometendo isso a Abraão, e o motivo é alcançar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus disse a Abraão. Então, quando ele diz a Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, ele está dizendo que aquela promessa do descendente que seria nascido de mulher e que viria para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, iria destruir as obras do diabo, iria cancelar, anular o poder do pecado sobre a humanidade, iria reconciliar a humanidade com Deus. Fica mais claro que é daquela família que vai vir o Messias. Então o que acontece? Se antes estava muito amplo, agora fica muito claro que é dessa família de Abraão que vai vir o descendente. O que você acha que Satanás pensou a respeito? O que você acha que Satanás, que a Bíblia chama de o dragão, a antiga serpente, o que você acha que ele vai fazer, se ele sabe que não é da família do João, nem da família do Roberto, nem da família do Otávio, mas é da família do Abraão que vai vir, aquele que vai esmagar minha cabeça? O que você faria se você fosse Satanás? Pois é exatamente isso que nós vamos ver durante todo o percurso da Bíblia, aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1. Vou ler aqui para você pode abrir sua Bíblia aí, eu vou ler do verso 1 até o verso 6, um texto que, como muita gente não entende Apocalipse, não estuda, não procura estudar mais, acha que Apocalipse fala tudo a respeito só de futuro, tudo que está lá é coisas que vão acontecer. Aqui está uma demonstração clara de que Apocalipse ele não descreve apenas o futuro da história da redenção, mas ele explica como que funcionou e como que funciona no todo a história da redenção. Aqui está dizendo o seguinte, Apocalipse 12, a partir do verso 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Está visualizando a cena?
que tinha uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e o dragão vem. Esse dragão tem essas características aí: 7 cabeças, 10 chifres, que indica poder e tal, 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. E o que esse dragão vem fazer? Ele quer devorar o filho quando nasça. Ele está lá esperando para quando nascer, ele quer devorar o menino que nascer. Nasceu depois um filho varão. A mulher teve um filho. Nasceu depois um filho varão. Quem é esse filho varão? Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Irmãos, só uma parte aqui também. Hoje eu estou cheio de apartes, né? Quantos de vocês tiveram a curiosidade, o desejo, foram lá e usaram lá o nosso aplicativo, onde nós colocamos uma série de pregações sobre Apocalipse? Alguém aí fez isso? Tá bom. Então, esse eu pedi para levantar a mão, mas nessa cara não levanta a mão não, tá? Porque não precisa passar vergonha disso não. Quantos aqui estão ouvindo videozinhos, vendo videozinhos, recebendo mensagenzinhas a respeito de Apocalipse, sabe, sobre os Illuminati, sobre tudo quanto há aí dos videozinhos, das profecias de quem sobe no monte, contam que viu um anjo lá, que conversou com não sei quem, que não sei o que vai ser assim na igreja. Não precisa levantar a mão não. Olha, é responsabilidade sua, tá? De saber. O que está escrito aqui é simplesmente a história do povo de Deus. O que está escrito aqui nessas poucas palavras aqui Deus forma um povo. Essa mulher tem 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel. É o povo de onde vem o descendente. Ela está grávida. Ela está grávida de quem? Daquele que vai reger todas essas nações. Quem é que vai reger todas as nações? Jesus Cristo. Então ela está ali. E o diabo se aproxima dela para comer o menino, vamos dizer assim, para arrebatar o menino, para matar o menino. E ele não consegue, porque nasce o menino e o menino vai para a destra de Deus. No entanto, a mulher vai para o deserto. É a igreja, é o povo de Deus, que continua peregrinando até a sua redenção final. Dura um tempo considerável. Então, é isso que eu estava falando no começo aqui. Seja responsável com a sua vida. É muito fácil receber videozinho e ficar tremendo igual vara verde aí, por causa das notícias dos outros. Também é muito fácil rejeitar tudo, achar que tudo está errado. Agora, conhecer é possível. A palavra de Deus não é um livro de enigmas, tá bom? Então, se você quiser saber a verdade, baixa lá o nosso aplicativo, procura lá Invencíveis. É uma série que não sou eu, claro, que prego lá. O reverendo Leandro Lima, tá? O link lá para o canal de outra igreja presbiteriana, muito bom, recomendo demais para você. Se você não tem tempo para ver toda a série, vai lá só na parte sobre o milênio, você vai entender muita coisa que você não entendeu. Então, irmãos, fica muito específico. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, fica específico que é dali, do povo daquele moço, que vai vir a descendência que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Satanás se empenha contra essa família, se empenha contra esse povo. Irmão, você é da família de Abraão? Você é da família de Abraão? Você é da família de Abraão, tá? Nós somos herdeiros da mesma promessa. Então fique esperto que tudo que eu estou falando aqui diz respeito a você também. Satanás é seu inimigo por causa disso, porque você faz parte da semente. Você faz parte da semente do povo de Deus. E aí, o que acontece? O mundo jaz no maligno. E o mundo muito facilmente se esquece do bem que ele recebe. Você vê que desceu José para o Egito, e José foi o salvador do Egito. José foi bênção. A família de Abraão chega lá no Egito celebrada. Por quê? Porque é a família do sujeito que livrou a gente da morte, que prosperou a nossa nação. Mas o que acontece? Eles se esquecem daquilo, e agora o cenário é completamente diferente.
se levanta um outro rei no Egito, que não conheceu a José, e nem todos, por que aquele povo estava ali? Ele só sabia que aquele povo estava ali, era um povo grande, e ele temeu que aquele povo pudesse fazer mal aos egípcios. Então ele resolve agir com astúcia, com maldade, com opressão, com tudo de ruim que a gente viu aqui nesse capítulo sobre o povo. No entanto, anota isso aí, no entanto, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então, no meio de todo esse contexto de opressão e tudo, você vai ver que Deus continua fazendo acontecer o seu plano. E nós temos 3 declarações de bênção muito fortes aqui no primeiro capítulo de Êxodo. E essas declarações de bênção dizem respeito à multiplicação, ao crescimento do povo de Deus. Veja que do verso 1 até o 7, a gente termina com o verso 7 dizendo: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. A expressão aqui é como se eles fossem como que um enxame sobre a terra. Eles se multiplicaram, eles estavam por todos os lugares, eles cresceram muito. Mas em que contexto? No contexto em que o inimigo usa de astúcia contra eles, e que começa a agir para acabar com esse povo. E aí eu quero dizer que para Deus não é impossível nas suas promessas. Deus abençoa o seu povo, mesmo quando o seu povo tem o mundo como seu inimigo, porque o Egito é um símbolo do mundo. Então, apesar do mundo ser contra nós, irmãos, apesar do mundo nos hostilizar, apesar do mundo querer acabar com a gente, tenho visto na boca de muitas pessoas o ódio pela igreja, assim, aquele desejo de que isso acabasse. Parece o próprio Satanás expressando a sua vontade. Mas enquanto isso está acontecendo, também o Senhor está agindo e multiplicando a sua igreja, está multiplicando o seu povo, a despeito desse cenário contrário, porque para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Do verso 8 até o 14, você vai ver que mesmo enquanto o povo de Deus está sendo oprimido, olha o que diz o verso 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Por mais que eles aumentassem a opressão sobre o povo, mais ainda aquele povo crescia. Dos versos 15 até o 22, nós vamos ver que a ameaça, assim, Satanás apelou geral, ali usando Faraó, apelou geral e falou: tem que matar, tem que acabar com eles, vamos começar matando as crianças. E enquanto essa ameaça direta cresce, o que cresce mais ainda? Continua crescendo o povo de Deus. E olha só, verso 1, 20 diz que Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. É interessante porque elas temeram a Deus, né? Esse que é o destaque ali. O que nós estamos vendo aqui? Que muitas coisas acontecem aqui, inusitadas, na história toda, de Gênesis até aqui, Êxodo. Tem muita coisa acontecendo que quem não conhece a Deus podia dizer que eram coincidências. Que coincidência, né? Que coincidência, ainda bem que tinha a cifrar e a puar, não é mesmo? Que coincidência. Mas nós que conhecemos a Deus sabemos que não existe essa palavra coincidência. Para nós cristãos essa palavra não existe. Para nós existe uma outra palavra, e essa palavra é providência. É um Deus que age nos detalhes, um Deus que cuida de todas as coisas. A doutrina da providência é aquela que diz que Deus governa todas as coisas no universo, e Deus tem controle sobre o universo, o mundo físico, as transações das nações, o nascimento, o destino dos humanos, sucessos e fracassos, e especialmente a proteção do povo de Deus. Tudo isso não vem por coincidência, mas por providência de Deus.
Mas interessante é que Deus age na sua providência, Ele providencia todas as coisas para que o seu propósito se cumpra. Então Deus anunciou desde o princípio o seu propósito de salvação. O propósito de Deus, porque quando criou o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O propósito de Deus é que nós sejamos como Ele, que nós pareçamos com Ele. E Deus está agindo para isso, irmão. Então eu quero que você entenda que qualquer coisa na sua vida é secundária em relação à missão de Deus de transformar você em alguém parecido com Jesus Cristo. Todas as coisas são as outras coisas. É isso que a palavra de Deus diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As outras coisas, os planos, todas as outras coisas são circunstâncias que estão no entorno do que é o plano de Deus, e Deus age com providência para que o seu plano se cumpra. Aqui está muito claro: o plano de Deus é que o seu povo tenha uma terra, né? Que seja um povo numeroso e que tenha uma terra. Isso é a promessa para Abraão. E ele também prometeu que o Messias seria visto de toda a terra, de todo o mundo, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse é o propósito central de Deus. Tudo que acontece no mundo hoje está sob o controle de Deus, em função desse projeto de Deus que vai se cumprir. Êxodo 2, 24 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, irmão, no meio do sofrimento, porque às vezes as circunstâncias da sua vida são circunstâncias de sofrimento, e você fala assim: mas se Deus está agindo na minha vida, se Deus tem um propósito na minha vida, se o propósito de Deus é bom, se o propósito de Deus converge para esse plano maravilhoso de Deus, que é a implantação do reino, a salvação das pessoas, por que que eu estou sofrendo? Por que que eu estou sofrendo? Irmãos, no meio do sofrimento, primeiro, a resposta mais clara por que que nós sofremos no mundo é por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Quando Deus chegou para Adão depois do pecado, disse: Adão, por causa do que você fez, maldita é a terra por sua causa. Você não tem noção o quanto você prejudicou a própria terra, o quanto que o ambiente que eu criei para te ser favorável, ele vai ser contrário a você. A terra não vai ser mais favorável, do suor do teu rosto comerás. A coisa virou, Adão, porque você ficou por sua conta, porque você rejeitou os meus mandamentos. Então, o que eu tenho também aqui em Êxodo 2, 24, é que no meio do sofrimento, Deus está ouvindo você. Deus está vendo. Deus não está alheio. Deus não está assim: também é pecador, bem que merece. Deus não nos trata assim desde o primeiro pecado de Adão. Ele nos trata com misericórdia. Sabe que ele chegou no jardim, Adão escondeu dele, pensando que ele vinha matar, e ele chegou ali para dizer que ele ia morrer por causa do homem. Ele não falou assim: Adão, eu vim te matar. Ele falou: Adão, eu vim morrer por você, porque a serpente vai ferir o calcanhar. Ou seja, aquilo ele estava falando da cruz, como Jesus foi ofendido pelos nossos pecados. E no meio do sofrimento também a promessa de Deus está valendo, porque não há impossíveis para Deus nas suas promessas. Como é que na prática Deus age com essa providência no texto que nós vimos? Primeiro, a gente vê aqui que Deus tirou os seus filhos da esterilidade. Se você olhar para Gênesis é cheio dos casos das mulheres inférteis, você lembra? Não tinha filhos, orou para que ela tivesse filho. Será que com 90 anos vou ter filho? Não, Gênesis é o texto da infertilidade para o povo de Deus. Mas chega em Êxodo, vem os milagres de Deus, para o nascimento dos filhos. Aquele povo multiplica igual coelho, espalha pela terra, parece um enxame. E isso é bênção de Deus. Quando nós nos multiplicamos e temos filhos, e nós discipulamos os nossos filhos, nós estamos enchendo a terra da imagem e semelhança de Deus. Por isso que o povo de Deus tem que crescer, tem que se multiplicar. E aí tem os dois lados, porque nesse momento aqui era só nascimento,
Mas nós pregamos o Evangelho para que o povo de Deus cresça. E essa multiplicação, esses filhos que não são estéreis, é marca da bênção de Deus. Então, abundância de filhos. E Deus também hoje está agindo para tirar você e eu da esterilidade. Deus não quer que você seja estéril. Ele não quer que você não tenha filhos. Ele não quer que você não tenha filhos espirituais. Ele quer que você seja frutífero. Porque enquanto nós somos oprimidos, enquanto a igreja é oprimida, Deus continua realizando o seu propósito de ter um grande povo, que vai muito além da nação de Israel, que alcança todos nós. A parábola da semente, nós já tivemos a oportunidade de pregar no ano passado aqui. A parábola da semente diz que o reino é como um homem que lança a semente na terra, aí ele vai dormir e se levanta no outro dia, a semente nasceu, germinou, ele não sabe como. Irmão, todo mundo pode explicar o crescimento de uma planta, mas ninguém sabe como é que trem nasce. Você olha para a semente, o homem explica. Você pode pedir um botânico para explicar. Ele te descreve os processos. Ele pode te descrever um processo biológico, ele descreve um processo químico dentro da semente, ele descreve tudo, mas ele não te dá a origem da vida. Por que um cientista pode reunir todos aqueles elementos e até produzir uma semente igualzinha àquela, mas ele não consegue que tenha vida ali? Por quê? Ele não tem explicação. Por quê? Porque é milagre. O nascimento de uma pessoa para Deus também é milagre. E é isso que diz lá a parábola da semente. Ele não sabe como, depois que o fruto amadurece lá, a ceifa é grande. Irmãos, nós geramos vida e nós multiplicamos os filhos de Deus por meio da palavra que nós pregamos, e nós temos que multiplicar a imagem de Deus no mundo, mas nós precisamos saber que é Deus quem dá o crescimento. Você não pode ter a crise de ser o Espírito Santo, porque nós pregamos o Evangelho e devemos pregar o Evangelho. Essa parte eu posso cobrar de você e você pode cobrar de mim. Você pregou o Evangelho, pastor? Você está pregando o Evangelho para a sua família? Pregar de microfone é fácil, irmão. Tem muita gente que aprende a técnica, vem cá e prega. Não quer dizer que ele pregue na sua casa, não quer dizer que ele pregue para os seus amigos, não quer dizer que ele tenha uma vida semelhante a Cristo. Já pensou o Satanás pregando? O cara deve ser bom de lábia, né? Você acha que Satanás não prega também, não? Prega, mas não com o objetivo de converter as pessoas a Cristo. Mas nós geramos, nós lançamos a semente que é a palavra, mas Deus dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Enquanto o mundo nos hostiliza, Deus continua edificando a sua igreja. E ainda que o mundo tente construir lá, o inferno tente construir os muros com os seus portões, as portas do inferno não prevalecem, enquanto Jesus está edificando a sua igreja. A segunda coisa que Deus faz é frustrar os planos do inimigo com base no temor de Deus. No temor do Senhor é que está a verdadeira coragem. Aí eu tiro aqui o exemplo de Sifra e Puá, as duas parteiras. Por que elas foram abençoadas? Porque elas mentiram para Faraó? Não, irmão, mentira é pecado, até decifrar e Puá. A questão é que Deus viu o porquê que elas estavam fazendo aquilo, ainda que elas não conheciam a Deus a ponto de dizer assim, não, e também não usaremos de mentira. Mas a Bíblia diz que elas temeram a Deus mais do que a Faraó. Elas temeram a Deus mais do que o mundo. Elas temeram a Deus mais do que a sociedade opressora ao seu redor. Temeram a Deus mais do que as ameaças que o mundo podia fazer a elas, de modo que elas decidiram que elas não iam matar aqueles meninos. Irmãos, o nosso temor a Deus precisa ser maior do que o temor ao mundo. Se você não testemunha de Cristo, provavelmente é porque o seu temor de homens ou do mundo é maior do que o seu temor a Deus. Você tem medo de ficar mal na vida, você tem medo de ofender alguém, você tem medo que a sua família, minha família agora veio torcer o nariz para mim. Irmão, você tem medo de nariz torcido? Eu não digo que você tem que ser ignorante, pelo amor de Deus, não seja ignorante. Mas viva o Evangelho e pregue o Evangelho com verdade, não tenha vergonha, pelo amor de Deus. O Senhor Jesus não quer se envergonhar de você no dia do juízo. E Ele diz que vai se envergonhar daqueles que não
o reconhece diante dos homens. Eu fiz isso muito tempo na minha vida, irmãos. Eu dava aula em escola bíblica e não testemunhava para o meu vizinho, nem para o meu colega de trabalho. Essa foi a minha vida durante muitos anos. Deus tratou com esse pecado na minha vida e foi me mostrando que a coisa não é assim. Então Deus frustra os planos do maligno aqui, irmãos, por causa do temor do Senhor, né? O temor ao Senhor, diz a Bíblia, é o princípio, ou seja, o fundamento da sabedoria. Agora eu vou dar uma dica bem importante para você aqui. Você lembra que José e Maria atenderam imediatamente a ordem de Deus e foram para o Egito com o bebê Jesus, porque Satanás estava repetindo a estratégia que ele usou tentando matar o povo de Israel e tentando impedir que viesse o Redentor, e ele está repetindo lá com Herodes. Lembra que teve a matança das crianças? O temor do Senhor no coração de José e Maria fez com que eles obedecessem imediatamente a Deus. Eles não questionaram, largaram tudo, irmão, largou tudo. Você acha que eles não tinham nada? Alguma coisinha, por mais pobre que eles fossem, eles largaram a vida deles, largaram a cidade, largaram o convívio da família, largaram tudo. Por quê? Porque eles estavam sintonizados em Deus. O temor ao Senhor leva você para a intimidade com Deus, leva você a buscar a Deus, e leva você a perceber o mover de Deus, e leva você a saber o que você realmente deve fazer. Você pode até não fazer, mas você sabe o que você deve fazer. E o que o temor ao Senhor faz de você uma pessoa sábia. Irmãos, nós precisamos desse temor ao Senhor. Satanás tem usado de outras estratégias. O dragão continua tentando comer sua descendência, viu? Ele quer, sabe o dragão lá da figura, lá esperando para comer o menino quando nascesse? O dragão continua querendo os seus filhos, ele continua querendo a sua descendência. Você precisa ser sábio, você precisa ser sábio em Deus, para que você possa preservar a sua descendência, tanto os seus filhos naturais quanto os seus filhos espirituais, as pessoas que Deus tem colocado debaixo da sua autoridade e cuidado, para que você os leve e os apresente a Deus como pessoas que você cuidou. E a maneira que Satanás usa para tirar de você o que você precisa receber é a distração. Eu até brincava com o pessoal lá no Natal, lá em casa, não lembro mais com quem, não sei se era com minha sogra, meu sogro, não sei com quem que eu estava conversando, com minha mãe, eu acho. Aí está lá a árvorezinha de Natal, cheia de luzinha piscando, né? Piscando. Eu falei, vocês já notaram como que a gente é bobo? A gente é muito bobo, gente. Se você for pensar mesmo, o que é aquilo ali, é uma coisa muito ridícula. A gente faz, tem gente aí que a árvore de Natal é do capeta. Bom, a que tem lá em casa eu comprei e paguei, tá? Não é do capeta não, tá? Todas as coisas são puras para os puros, diz a palavra de Deus. Então eu não fico caçando teoria da conspiração para saber se a estrela que está na árvore se é do capeta ou não é. A minha não foi roubada não, foi comprada. Então, para mim não tem problema, tá? Agora, a gente é muito bobo, a gente fica ali vendo aquelas luzinhas. Aí eu me lembrava de quando as meninas eram pequenininhas, tinham os móveis. Já pôs um móvel para o seu filho? Aquele negócio fica lá balançando, e o bebê fica lá olhando aquilo. A gente acha que isso é coisa de criança, mas não. O Satanás, ele tem uns móveis muito legais, sabe? Para você, tem altos móveis para você ficar vendo lá na sua TV, para você ver no seu smartphone, nas redes sociais. Ele tem muita coisa inútil. Você passa horas naquele trem ali, depois que você desliga falando, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? É nada mesmo, só enchendo de lixo. Provavelmente a possibilidade de você ter colocado lixo na sua cabeça é 90%, de ter entrado uma coisa boa 10%. Não estou falando com isso que rede social é do diabo, a TV é do diabo, não. Do diabo é a intenção de distrair você, para que depois ele possa destruir você. Ele enche você de bobagem. Na hora que você precisa dar uma instrução para o seu filho, você não tem.
Na hora que você precisa ter autoridade espiritual para agir numa situação, você não tem. Por quê? Porque você estava cansadinho, aí você não foi no culto, você estava cansadinho, você não leu a Bíblia, você estava cansadinho, porque é só você que cansa no mundo. O diabo, no entanto, não cansa. Ele está doido para comer você e a sua descendência. Então seja mais esperto e entenda o tempo no qual nós vivemos. Satanás não está nos perseguindo com ameaças, apesar de alguns de nós terem sido cancelados na internet aí, né? Cancelado, você, talvez um familiar seu já até te cancelou, né? Por causa de Jesus, mas não é a mesma perseguição, não. E é por causa desse contexto, irmãos, de mundo que distrai e destrói, que Deus precisa tirar o seu povo do Egito. É por isso que Ele está tirando agora o povo dele do meio do Egito, porque o Egito era ruim para o povo. O Egito é cheio de outros deuses. O Egito aponta soluções que não são soluções de Deus para o povo de Deus. Se o seu contato é com o mundo, se as suas relações são francas com o mundo e com tudo que o mundo oferece, cuidado para que você não esteja servindo aos deuses deles. Cuidado para que a sua satisfação não esteja procedendo de onde o mundo procura, como nós vamos ver que o Egito procurava nos seus ídolos, nos seus deuses. E nós vamos ver o que Deus faz aqui. Para a gente terminar, a gente tem que ver aqui o que diz o capítulo 2. Porque o que Deus faz na sua providência para cumprir o seu plano? Deus levanta o Redentor. Capítulo 2 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Por coincidência, né, irmãos? Não, por providência. Para se banhar no rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem? A mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou com o dinheiro do Faraó, que matava os meninos. Foi criado o Moisés, que ia salvar o povo do mundo. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água e deu de beber o rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque ele disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa
e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com o filho de Jacó, e viu Deus que os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Irmãos, olha que interessante, o dragão tentou então matar o menino, né? Comer, matar o Moisés e matar todos os meninos descendentes. Mas é interessante que aquilo que foi instrumento de morte, porque eles jogavam os meninos no Nilo, os soldados de Faraó, quando viam uma criança e via que era menino, pegavam o menino e jogavam no Nilo, e morria afogado. Mas Deus transforma um instrumento de morte, que era o Nilo, num instrumento de salvação. Por quê? Porque a mãe de Moisés coloca ele num cesto. E a Bíblia, a palavra que usa lá para o cesto é a mesma que usa para a arca de Noé, é uma arquinha. Colocou ele numa arquinha e ele foi. E Deus também fez isso em Jesus Cristo, quando ele pega um instrumento de morte, que é a cruz, e ele transforma aquilo num instrumento de salvação para todos nós. Como Deus é tremendo, como ele age providencialmente, como tudo está muito bem determinado por Deus. E Deus levanta um Redentor, irmãos, porque Ele nos ama e Ele quer nos libertar da escravidão do mundo e nos levar não somente a uma Canaã física, não somente a uma bênção temporal, mas a uma Canaã celestial. O que nós vemos nesse livro e o que nós vimos já quando pregamos Josué é só uma ilustração do verdadeiro descanso que nós temos na eternidade com Deus. Esse descanso, essa certeza eterna que nós temos, essa que é o grande descanso, a terra que nós esperamos. Moisés aqui é como um tipo, essa palavra tipo é uma palavra teológica, é um tipo assim, é porque ele é como um modelo que aponta para alguma coisa depois dele. É um tipo de Cristo, não quer dizer que ele é um outro Cristo, quer dizer que ele é como que uma sombra daquilo que é a realidade, que é Jesus Cristo. Então, de certa forma, Moisés, ele vai ser o mediador ali, vai representar o mediador. Ele é tirado da morte, não apenas para que ele tenha vida, mas para que ele leve vida às outras pessoas, né? Assim como Jesus, ao vencer a morte, trouxe vida a todos nós. Mas Moisés aqui, interessante você ver que ele é tanto um fracassado, porque ele aqui mostra o fracasso dele. Ele já tinha uma certa consciência de que Deus podia usá-lo para libertar o povo, mas só que ele quis fazer isso na força dele. E é interessante que há pessoas que tentam se salvar pela sua própria força. Boas obras, tem gente que se acha nas boas obras. E tem gente que também quer viver a vida cristã e quer ver o milagre de Deus na sua força, em muitos aspectos. Talvez você queira ver a sua família convertida, seu marido transformado, você quer ver diversas coisas na sua vida abençoada, mas você está fazendo isso na sua força. Olha, não tem barganha com Deus. Se você quiser orar e jejuar muito para aumentar o seu crédito com Deus e ganhar uma lembrancinha no final do ano, você está muito enganado, porque nós não abençoamos os nossos filhos porque eles acertam, nós os abençoamos porque nós os amamos. Nós queremos que eles façam tudo o que eles fazem de bom por respeito e gratidão. A gente quer que os nossos filhos acertem, por quê? Não porque ele espera que se ele tirar uma boa nota você vai dar a ele um presente, mas você quer aquilo por causa dele, não é nem por sua causa. Então, quando Deus quer que você ore, que você jejue, que você conheça a palavra de Deus, Ele quer isso por sua causa, não por causa dele. E você não vai convencer Deus de te amar mais do que Ele já ama. Pelo contrário, talvez você possa até aborrecer a Deus tentando convencer Ele com alguma coisa que não é verdadeira. Mas se você conhece o amor de Deus, aí por causa do amor de Deus, você tem o desejo de servir a Deus com toda a sua vida, com toda a sua força.
Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É assim que funciona. Então, é um fracasso, irmão, tentar viver a vida cristã na sua força. Você precisa ser guiado por Deus. E é o que vai acontecer na vida de Moisés. Depois nós vamos ver como é que isso funciona. Mas primeiro Deus precisou quebrar um pouco o caboclo, né? Ele precisou ali humilhar a Moisés, para ele ficar mais humilde. Ele achou que ele era o tal, até matou um egípcio, agora ele era o tal. De repente ele viu que não era não, conseguia não, teve que fugir, ficou mansinho lá, ficou 40 anos, ele teve o seu próprio deserto, irmão. 40 anos ele vai passar lá na terra aqui para onde ele foi. Então, mas lá Deus vai forjar nele o libertador de Israel. A pergunta que eu faço para você, já para a gente chegar ao final, é: o que você está achando das coisas que Deus está fazendo, das circunstâncias que Ele está permitindo na sua vida, para forjar em você o caráter de Cristo? O que você está achando das dificuldades, dos problemas, dos desertos? O que você está achando? Está com raiva? Nós precisamos ver o que o povo de Israel fez quando foi colocado no deserto. Moisés foi colocado no deserto antes, né? Foi para quem saiu do palácio, foi pastorear cabra, que nem era dele, foi um deserto, né? E o que Deus produziu na vida de Moisés através daquela humilhação? Irmão, estar humilhado é não ter condição de fazer as coisas, né? Estamos todos humilhados. Quem pode garantir que não pega o coronavírus, que se pegar fica vivo? Quem pode garantir alguma coisa? Isso nos ajuda a pensar como nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida. Aí, eu quero dizer para você o seguinte, que o Redentor vem, Deus levanta o Redentor, e o Redentor não pode ser detido. Você vai ver isso em Jesus Cristo. Quando Deus levanta Jesus Cristo, Ele vai para a cruz e ninguém o desvia da cruz. E outra, quando não for mais possível resistir, quando viver nessa terra for difícil demais, quando o amor se esfriar de quase todos, quando nós não tivermos mais, quando nós estivermos aqui gemendo por causa de Cristo, então o Senhor vem, Ele volta, e Ele está às portas. Há muitos irmãos que já estão na base dessa intensidade de sofrimento hoje, irmãos nossos. Você pode até não estar, mas muitos estão. Quero concluir com o seguinte: as perseguições virão. Se você é crente, saiba que a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente vai passar por perseguição. Na década de 70, lá na Etiópia, subiu um governante ao poder que perseguiu a igreja severamente. 1,5 milhão de pessoas morreram durante o regime desse governante. 1,5 milhão de pessoas. As igrejas foram fechadas, e quando o regime caiu, as pessoas imaginaram: será que ainda existem cristãos no país? Será que ainda existe uma igreja? E quando a igreja pôde se reunir de novo, eles descobriram que a igreja agora era muito maior do que antes da perseguição, porque a igreja se multiplicou. Eles usaram um negócio chamado pequeno grupo, reuniam nas casas, reuniam secretamente, continuaram cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros. E quando a igreja pôde se reunir de novo, a igreja estava muito maior do que quando começou a perseguição. Você sabe por quê? Porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Deus nos fez grandes promessas em Cristo, você sabe disso? Um povo grande, forte, a igreja, uma terra de descanso e prosperidade. Tem o jalho ainda não, tem a vida plena que Ele nos dá hoje, mas a plenitude mesmo é na eternidade. Moisés escreveu o Pentateuco para o povo no deserto, que assim como nós, precisa saber quem eles eram. Para que eles soubessem quem eles eram, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber qual a diferença entre nós e o mundo. Nós precisamos saber. E é por isso que nós vamos pregar esse livro aqui.
Nós somos herdeiros das promessas de Abraão e também da missão de Abraão. Hebreus 11, 24 diz: Moisés, quando o homem feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você está aceitando os prazeres do mundo, está aceitando as propostas do mundo, ou está considerando o opróbrio de Cristo como uma riqueza maior do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer? Ele permaneceu na fé, vendo o invisível. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção de fatos que ainda não são concretos para nós. A nossa perseguição é complexa, porque ela não parece com aquela perseguição. Não tem ninguém matando criança de crente, filho de crente aí. Mas o diabo continua dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Talvez os favores sejam a maior perseguição da igreja hoje. Você pode ser do bem se você aceitar a cartilha que está aí. Você pode ser considerado um cidadão moderno, progressista, bem conceituado, inteligente, porque se você não for do grupinho deles, você é burro, e mau, e quer fazer mal para as pessoas. O que você está fazendo da sua vida? Tudo isso te darei. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É por isso que nós vamos estudar Êxodo, porque toda essa história aqui tem tudo a ver com a sua vida, a nossa vida. Nós precisamos aprender a viver verdadeiramente livres. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Você vai ver que muitos deles que saíram do Egito, o Egito não saiu deles, e eles morreram no deserto. Eles foram tirados do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Irmãos, nós precisamos tirar o Egito do nosso coração. Se o Egito não sair do seu coração, você vai morrer no deserto. Não é isso que é o plano de Deus para nós. Deus quer nos levar à terra prometida, a um relacionamento profundo com Ele. Você pode ficar de pé para nós orarmos? Você sabe quem você é? Será que a nossa igreja conhece a sua identidade? Ela conhece as promessas de Deus? Será que nós conhecemos a nossa missão? Eu queria que você falasse com Deus sobre isso. Fala com Deus aí. Quem eu sou? Camaleão? Onde eu estou, eu fico da cor do ambiente onde eu estou. Misericórdia. Ou você é a igreja de Cristo, onde você está? As portas do inferno não prevalecem contra você. Você é a maioria no lugar onde você estiver. Importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos uma herança eterna e uma missão. Nós vamos vencer. Está escrito. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos aqui agradecer ao Senhor por essa palavra bendita, agradecer ao Senhor por essa graça de conhecer o Senhor e a Tua vontade. Ó Deus, te consagramos a nossa vida. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, não apenas para a gente saber histórias. Pai, a maioria de nós conhece muito bem essas histórias, mas nós precisamos saber aplicar para a nossa vida. Ajuda a gente, Senhor Deus. Ajuda-nos a entender essa guerra entre a serpente e a semente. A serpente, Satanás, contra o povo de Deus que se multiplica na Tua bênção. Deus, ajuda-nos a sermos frutíferos, a sermos férteis, a termos muitos e muitos filhos espirituais, muitos e muitos filhos. Que a Tua igreja cresça pelo poder do Senhor, que o povo do Senhor viva no temor do Senhor, que tenha entendimento e seja orientado por Ti, tome as decisões corretas na sua vida. Abençoa o Teu povo agora, Senhor Deus, que pede por isso. Ó Deus, abençoa, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós,
agora e sempre. Amém. Amém, irmão. Ó, quinta-feira vamos orar juntos. E você percebeu que o nosso culto agora tem 1h30, né? Você percebeu? Essa foi a minha maneira de contar para vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.